Se o Robson tá vendo a gente aí, Robson, manda um salve aí. Fala se tá mais tá dando para entender o que eu tô falando, se tá mais claro algumas coisas. Você que é o especialista de inteligência artificial, né? Robson Castro, grande parceiro. E aqui eu deixo a imagem da Astrolatos, que a gente semana passada fez o nosso encontro, semana que vem vai ter o nosso encontro e por enquanto, é uma comunidade aberta que trata de processos organizacionais e para quem não teve a oportunidade de ver o nosso webinar com a Gabi, né, falando da comunidade como o futuro das organizações, então busca lá no nosso canal e veja como uma comunidade ela apoia bastante no ambiente seguro para o desenvolvimento das pessoas e no aprendizado contínuo. E aí eu trago o nosso final aqui, Leia. Né, a gente tem aí a dica, não faça o que deve, não faça o que dá para fazer e sim o que tem que ser feito. Né? É uma grande dica nossa. A primeira dica que eu trouxe é uma que linka com o webinar passado, mas que para mim eu acho ela tão poderosa, que é o lidar com as diferenças. O quanto a gente consegue usar o IA para lidar com diferença. Então, desde isso eu penso muito nas questões, às vezes, desde a viagem, eu vou viajar para um país e eu sou deste país. Qual é o cuidado que eu tenho que tomar para me comunicar com as pessoas naquela língua? Entendeu? Qual é o cuidado? Porque eu lembro da gente contar de fora, de brasileiro que que foi para Portugal e falou uma palavra que lá significa uma coisa e aqui significa outra. E que isso vira motivo de piada. Mas passar pela cena não é agradável, entendeu? Depois você conta e dá risada, mas passar por ela não é agradável. E às vezes, se você vai para uma questão de negócio, você pode perder o negócio. Lógico. Porque eu lembro de uma história de ir para um país onde é muito normal os homens andarem de mão dada. E aqui no Brasil não é. Então foi um negociador brasileiro para um outro país, e quando o cara foi pegar na mão dele porque estava gostando do negócio, ele ficou ofendidíssimo. E ele tirou a mão. O negócio melhor, entendeu? Olha, não deu certo. Você vê? Então, quer dizer, pequenas sutilezas que você tem que saber. E aí a IA, ela pode te ajudar e muito nisso, entendeu? Então essas diferenças, o como falar, e aí ela entra desde o conhecimento que você tem na sua equipe, tal pessoa pensa muito diferente de mim, eu sou mais generalista, aquela pessoa é muito especialista, muito detalhista, eu preciso passar uma instrução desse tipo, como é que eu falo? Então, lidar com diferenças e a capacidade da IA de ajudar nisso, isso me marcou quando a gente falou no webinar passado, e aí eu trouxe ele como a primeira dica que é realmente uma das grandes sacadas que eu acho que a IA pode fazer. E é muito simples e muito objetivo e dá muito resultado isso que você falou. Porque a gente está falando de outra cultura, mas a gente pode trazer aqui níveis na empresa. Né? Como que eu posso, né? Como que eu posso comunicar a estratégia da minha empresa para balconista? Como que eu posso comunicar a estratégia da minha empresa para o vendedor? Como que eu posso comunicar a estratégia da minha empresa para o meu gerente? Né? Para o acionista. Para o acionista. Que não está aqui envolvido na construção da estratégia. O que eu tenho que colocar de elementos adicionais para que a informação fique completa? É muito legal isso. E aí é um olhar específico para a pessoa que está participando, mas que busca manter a comunicação tal qual ela foi gerada. Né? Você muda a forma da conexão para que fique mais claro para as pessoas. E isso, para fechar essa dica, é o que eu acredito, que a inteligência artificial vai trazer a possibilidade de nós, humanos, nos comunicarmos com as pessoas tal qual elas são. Porque hoje a gente busca se comunicar do nosso jeito e não do jeito que as outras pessoas
precisam entender. Então, A empatia, né? não é isso. Eu estou falando aqui do meu jeito, mas eu não sei o jeito de quem está do outro lado. E quem está do outro lado pode não entender o meu jeito, mas não é pela incompetência ou pela ignorância, é pela forma da comunicação acontecer. Então, às vezes uma palavra mal entendida, às vezes um termo muito proprietário de um ambiente, né, de uma estrutura mais empresarial, faz com que a comunicação se rompa. Então, imagina a inteligência artificial traduzindo isso, não só em linguagens diferentes, mas em formatos diferentes, para a pessoa poder entender. Então, a gente não teria problemas como temos hoje de comunicação, né? Que além de pensar da estratégia, do plano, do resultado, né? Chega uma hora que a gente tem que pensar em como comunicar tudo isso para todo mundo. Fica tudo muito pesado. Muito boa dica. Leia, tem alguma outra aí? Vamos lá, dica 2. A questão dos prompts. Todo mundo fala muito da importância do prompt. Tem agora até profissões novas, gerador de prompt, construtor de prompt. E assim, uma das coisas que a gente falou aqui que eu gosto muito é que você pode começar assim com um prompt simples e você pode ir interagindo com a IA e refinando o seu prompt conforme vai discorrendo o bate-papo com ele. Você não precisa trazer tudo pronto, tudo já perfeitamente construído. Você pode ter um processo de construção junto com a IA. E a gente falou um pouco isso, que o primeiro prompt que você trouxe, os exemplos que você deu, o filme, são prompts super simples. Você pediu coisas super simples, sem sofisticar, sem dar modelo, sem dar nada. E depois, conforme ele vai dando resultado, você pode ir sofisticando, você pode ir interagindo em cima de um produto que a IA gera, colocando mais detalhe, colocando mais riqueza de informação, fornecendo modelos, e aí a IA vai acompanhando a sua demanda por aprofundamento e por construção dos produtos que ela está trazendo para você. Então, ele quebra um pouco o preciso acertar da primeira vez, entendeu? O meu prompt não precisa ser perfeito da primeira vez, ele pode sendo construído junto com a IA. Leia, eu não sei se vai ser o 2.1 essa dica ou se já vai ser a terceira, mas é inteligente da nossa parte traçar cenários e pedir para a própria inteligência artificial escrever o prompt do papel dela. Então, olha uma dica legal. Eu poderia ter feito assim. Inteligência artificial, eu gostaria que você agora assumisse o papel de dono de uma fábrica de sorvete que tem o interesse em abrir uma loja. E eu gostaria que você, ao assumir esse papel, considere um mercado e vou descrevendo. E aí, a hora que ele passar para mim o perfil dessa pessoa, eu pego esse arquivo, abro uma outra conversa e falo para ele, agora assuma esse papel. E ele vai assumir o papel que ele escreveu para mim. E aí eu falo, agora eu gostaria que você, como dono dessa empresa que vai abrir uma loja, falasse para mim quais são os pontos de atenção ou quais são os passos que eu devo seguir, na tua visão como dono, para a loja poder funcionar e prosperar em 1 ano. E ele vai gerar para mim. Então, eu posso usar ele para fazer a própria geração das condições de assumir papéis, né? Isso é uma boa dica que poucas pessoas sabem. E isso está amarrado até com a dica 3. Então, a gente fechou a dica 3 mesmo, porque a dica 3 era que a IA ajuda a gente na elaboração do raciocínio. Então, tudo isso que você falou é a criação do raciocínio. Pô, eu tenho uma fábrica de sorvete, eu quero abrir uma loja. Então, vamos lá, pensa comigo. E aí? Eu não tenho a menor ideia nem de onde começar a pensar nisso. Então, vai pensando comigo e vamos construindo juntos. E vai gerando toda essa construção nas idas e vindas e aprofundando e construindo. E aqui também uma parte que eu lembro que a gente falou que é bem legal é olhar o que é importante. Então, a IA assegura que a gente foca no que é importante, que a gente não se desvia, não se distrai.
Então, isso é importante. Então, legal, temos que olhar para isso, temos que colocar o indicador, temos que fazer o plano financeiro, temos que fazer o plano de ação, temos que isso, temos que aquilo. Então, essa construção do raciocínio, ela é muito interessante e, como eu falei, ela pode ter ciclos de construção. Ela não tem que vir pronta. É isso. É isso. E aí a gente fecha a 2 e a 3 juntos, a 2 né? e a 3 junto. Muito bom. Tem a quarta? Dica 4. A 4 é aquele do onde entra o especialista. Porque até que esse momento, a gente está sempre com a visão generalista e seguindo as construções, e a IA vai nos dosando, vamos dizer assim. A IA vai dizendo até onde você mergulha, ela dá aprofundadinha e a gente acompanha, ela dá aprofundadinha e a gente acompanha. Só que aí a gente vai ter momentos que eu vou dizer assim, peraí, agora aqui eu quero aprofundamento de alguém que conhece muito desse assunto para me ajudar a questionar ou para analisar junto a resposta e fazer o próximo passo de construção. Então, aquela ideia de que a gente não eliminou o especialista, ao contrário, a gente colocou o especialista numa posição de valor para mudar o questionamento e a interação com a inteligência artificial. É isso. É isso. E é uma dica uma dica bacana, porque eu penso assim, Leia, para a gente poder usar a inteligência artificial, a gente tem que ter um mínimo de conhecimento. A gente tem que ter um mínimo de conhecimento. A gente até pode perguntar para ele, a inteligência, né, para a IA, para que ela gere para nós uma linha de raciocínio, ou para que ela traga assuntos que devam ser conhecidos. Mas se a gente não tiver o mínimo de conhecimento para poder olhar para isso, a gente vai ter muita informação estruturada, direcionada, mas a gente não vai saber discernir o que é bom e o que não é. Né? Como naquele indicador do CAC, pode ser que eu fale assim, poxa, é legal para eu ter, mas se a minha estratégia da loja é de bairro e eu quero crescer como uma estratégia menor e eu não quero abrir, né, um investimento digital para divulgar a minha loja, então eu vou deixar em segundo plano o CAC. Né? E eu posso, sabendo disso, colocar isso para a inteligência artificial. Mas se eu também não conhecer e não saber o que eu quero, se eu não tiver informação para direcionar isso, ela não vai saber, né? Mesmo que eu pegue informações locais, número de pessoas no bairro, número de crianças, pegue o último censo, são dados, né? São informações que muitas vezes não estão nem atualizadas. Agora, eu, estando aqui, tendo conhecimento do que está acontecendo, indo atrás da informação, que é aquilo que eu quero ver e é aquilo que eu quero direcionar, aí eu tenho que colocar isso para a inteligência artificial. Então, ela não... É essa dica, né? Não se iludir de que ela vá fazer tudo para você e que você só tem que sentar ali e executar o que ela passou. Não é. Você sabe o que você me falou na hora que você estava falando? Sabe o que me veio na cabeça? Eu posso te entregar uma pérola, mas se você não souber que aquilo é pérola, você vai olhar e dizer assim, uma bolinha brilhante e vai jogar lá fora. Entendeu? Não, nada substitui. Quer dizer, é lógico que a gente tem como ampliar o nosso conhecimento, o que a gente sabe, com a inteligência artificial. Mas a gente tem que ter algo. Entendeu? Se a gente estiver vazio, não adianta você jogar um monte de coisa que a gente não tem nem como absorver tudo aquilo. Agora, é importante as pessoas entenderem que a inteligência artificial conectada com aquelas aplicações que já existem, elas já direcionam muito desse conhecimento, né? Então, se eu tenho um Power BI ou um Tableau que já trata dados e eu tenho a conexão da inteligência artificial com essas ferramentas, aí eu tenho uma ampliação, né, e uma conexão das informações de uma forma diferente, mas dentro do direcionamento que a própria ferramenta dá, né? Eu não estou fazendo isso de forma aberta, né? A própria ferramenta já é uma ferramenta especialista em alguma coisa. Então aí eu já tenho um contexto, um universo melhor estruturado, né? Isso é diferente de uma pergunta que você faz para um chat GPT. Quando você faz a pergunta, você está navegando no mundo amplo.
Quando você vai na ferramenta direcionada, você já fechou esse mundo, né? É isso, é isso. É a última Quinta dica? dica: o homem vai ser substituído por outro homem que usa IA. Achei essa frase. Como que é o nome do É o rapaz que você Robson falou? Castro, é o Robson Castro. Robson. Isso, Robson. Eu estava com o nome dele na minha cabeça. Essa frase do Robson, para mim, não podia deixar de ser uma dica, Tá entendeu? vendo? É uma sacada muito legal. Muita De gente quebra tem. de paradigma mesmo, né? É uma Pois é, sacada de quebra de paradigma. pois é, Leia. Tem gente que não está nem dando o primeiro passo para a inteligência artificial porque está falando que o homem não vai ser substituído pela máquina. É verdade, mas tem outro homem que já está usando a inteligência artificial e que está produzindo mais, trazendo mais conexões e vai com certeza ocupar o espaço daquele homem que está parado, né? Então, a quinta dica remete assim, ó, saia da inércia. Vá usar a inteligência artificial, traga a inteligência artificial principalmente nos negócios, para que a gente tenha visões diferentes, ações diferentes, para que os direcionamentos dos negócios possam ter maior previsibilidade, né, que você possa ter previsões, né, lógicas de negócio melhor contextualizadas, porque o ser humano também vai ter as suas limitações quando fala de estatística, tá certo? A calculadora científica não surgiu à toa, né? Quer dizer, você precisa fazer cálculos matemáticos conhecidos de forma mais rápida, né? Então, essa tecnologia vem para acelerar na direção que o homem traz e isso possibilita entregas novas, resultados diferentes. Isso é muito bacana. Sabe uma coisa interessante que me veio quando você falou, que a pessoa pode estar com receio de usar IA. Então, a minha dica nesse caso é: experimenta. Entra, abre o chat GPT e faz uma pergunta de alguma coisa que você tem curiosidade, faz alguma pergunta de alguma coisa que você já sabe, faz uma pergunta de alguma coisa que não tem nada a ver com o seu negócio, só para quebrar a sua barreira e você experimentar usar. Entendeu? Entra lá, sabe, para ver o que é. Entra lá só por curiosidade e começa a interagir com o chat GPT, começa a perceber que você pode ir criando uma relação de construção, sabe, com a máquina, que ela é menos assustadora do que parece antes de você experimentar. Olha, eu tava dando risada aqui porque né, participei com várias pessoas que elas ficam disputando o conhecimento com o chat GPT. Então a pessoa faz uma pergunta, por exemplo, quem descobriu tal coisa? Ou quem é o dono de tal empresa? Ou quais foram os assuntos discutidos entre as pessoas tais e tais no livro tal? E aí as informações elas vêm de forma diferente, né? Porque a pergunta é muito aberta, muito vaga. E as pessoas ficam disputando, né? Ó, tá vendo? Se o ChatGPT não sabe essa resposta, como é que ele pode saber coisas mais complexas, né? Então, é importante as pessoas perguntarem, mas também entenderem que perguntas abertas virão respostas abertas, né? Agora, se você pedir para ele fazer uma resenha de um livro, põe lá um livro, né? Põe lá a edição, põe lá o ano, põe o autor, põe lá um livro. E você que conhece aquele livro, lê o resumo e fala, poxa, legal, ele trouxe uma visão, mas o que eu gostaria é que ele me trouxesse tal visão. Volta a pergunta, fala para ele, fala, ó, monta para mim agora com a visão tal. E vê se ele alimenta ou traz uma visão alinhada com a tua expectativa. Porque ele não vai adivinhar, né? Se um livro tem várias facetas e ele pegou uma, ele não vai saber, né? Então, assim, brinque com ele, né? Não dispute com ele. E assim, brinque de coisas completamente diferentes. Pede para ele uma receita. Estou com vontade de fazer um bolo de chocolate com banana. Dá uma receita para mim, fácil, porque eu não conheço nada de cozinha. Entendeu? Sabe, eu estou com vontade de sair e fazer um passeio de 20 minutos dentro da cidade de São Paulo. Eu gosto de atividades culturais. Para onde você me sugere? Você sabe que você falou disso, para a gente terminar aqui, mas você falou o seguinte, aonde que é muito usado
o ChatGPT dentro desse contexto, isso é legal. As pessoas podem pegar as coisas que ela tem na geladeira ou no armário, colocar para o ChatGPT, falar, olha, eu tenho 4 ovos, eu tenho uma farinha, eu tenho, sei lá, 500 gramas de farinha, tenho meio pote de manteiga, tenho azeite, tenho sal, tenho isso, tenho aquilo. Monta para mim uma refeição. Eu não sei mexer no fogão, então uso o forno e eu tenho 1h30 para fazer e comer. Ele vai me dar algumas opções, né? Ou você pode até falar para ele assim, eu gosto de tal coisa, eu gosto de tal coisa, e ele vai te dar combinações. Isso é muito legal. E a gente já está discutindo isso num dos nossos clientes para cardápio de pessoas que são idosos ou estão passando por uma restrição alimentar, para que você possa trazer essas condições, né? Tudo bem que tem uma área de saúde, uma área médica, mas a área da nutrição, ela pode colocar todas as condições dela da nutrição e não seguir o cardápio, mas ter a pior coisa de uma nutricionista num lugar desse é variar o cardápio, não para ela, mas para quem está hospedado, para quem está lá, né, precisando ficar lá 15, 20 dias. E não vai tomar sopa todo dia, não vai comer pão todo dia, e não vai comer arroz, feijão todo dia. E aí a pessoa que está montando o cardápio tem uma dificuldade enorme. O ChatGPT pode ajudar nisso. Como é legal, né? Eu tenho uma conversa no ChatGPT só sobre coisas de alimentação por causa de restrições alimentares. Então é só sobre isso. Tá vendo? E olha que eu sou péssima na cozinha. Isso eu assumo até ao vivo, entendeu? Eu sou péssima na cozinha. Até gravado, né, Lé?